E aí, people, preocupada do Me Salva, como é que estamos todos aí? Do Me Salva e não Me Salva, né? O pessoalzinho do YouTube aí que não é aluno ainda do Me Salva, não perde tempo, queridão. Vai lá, te inscreve. Cara, aproveita aí, bela forma de aprender, né? Garanto que aí, ó, aulinhas de qualidade. Outra coisa, estamos aí para mais um Chuchu Me Salva, trabalhando com algumas questões de atualidades, tá ligado? Já teve algumas aulas aí toda terça-feira, elas estão aparecendo aí para ti, né? Já percebeu qual é a temática, qual é que é a ideia aqui desse projeto Chuchu Me Salva? É trabalhar sempre com alguma questão que tá, cara, na mídia ali, levantando discussões e tal, e o tema de hoje é tenso, é preocupante. Cara, eu confesso, quando tava preparando a aula aqui pra galera, pesou, dá um ruim. Muito ruim. Tu vê as imagens e tal, isso vai complicando. Já vai entender por que eu tô dizendo isso, tá? Lembrando que, cara, se tu tiver alguma ideia, pá, eu quero ver uma aula sobre tal questão de atualidade, põe aqui nos comentários aqui embaixo, né? A gente dá aquela selecionada básica e talvez aí vire uma aula aqui no Chuchu Me Salva. De boas? Então, sem mais delongas, bora começar a nossa aula! E a temática de hoje ou desta aula, melhor dizendo, né? É sobre a Síria. Peguei aqui uma reportagem da BBC. Civis lutam para sobreviver em meio a bombardeios intensos na Síria, de 23 de fevereiro de 2018. Cara, e aí tu vai fazendo, tu vai lendo, tu vai te informando e tu começa a ver algumas imagens pesadas, né? E por isso que eu disse antes, cara, dá um ruim, chega a dar um... Putz, é difícil explicar, né? Mas enfim, a ideia é trabalhar então com a Síria, né? Fazer uma análise do que está acontecendo. A Síria ontem, a Síria hoje, o que a gente pode, o que se acredita que seja o futuro do país aí nos próximos anos. Em especial, a gente vai dar uma olhadinha aqui na região de Ghouta Oriental. Agora em 2018, tá bem comentado o que está acontecendo exatamente nesta região aqui, próxima à capital da Síria, cidade de Damasco, tá? Então bora começar aqui. Opa, fugiu a folha. Estamos aí com algumas observações importantes. Lembrando, a Síria, país que vai estar localizado ali no Oriente Médio, né? Faz fronteira com alguns países, e é bom te ligar nas fronteiras da Síria, com a Turquia, com o Iraque, com a Jordânia, com Israel, com o Líbano, né? Líbano e Jordânia vivem hoje uma crise humanitária, dado o grande número de refugiados sírios que vieram para cá, para o Líbano, tá? E para a Jordânia, certo? Um pouco mais ao sul, não fazendo fronteira com a Síria, temos a Arábia Saudita, o Irã um pouco mais a leste, também não faz fronteira, né? E um pouquinho mais distante ali, o Egito, tá bom? Cara, dentro dessa ideia de Oriente Médio, tu sabe que é uma região conturbada, né? É tensa. Vou te dar duas barbadinhas aqui, tá? Cara, tem uma aula aqui no YouTube sobre Oriente Médio. Já falei dela aqui no Chuchu Me Salva. Dá uma olhada lá, digita aí, Me Salva Oriente Médio, tá? E uma outra que é uma série que o Me Salva fez sobre a Síria, que vai trabalhar série Nascidos na Síria. Faz todo um levantamento a partir de diferentes pontos de vista do que acontece na Síria, tá bom? Então a gente está trabalhando com a Síria, deu um close nela. Temos aí então a região, o país sírio, onde tu vai ter diferentes áreas controladas por diferentes grupos, digamos assim. Eu coloquei aqui em amarelo, né, pegando Damasco, Homs, Ramá, região dominada pelo regime do Bashar al-Assad, que é esse carinha muito louco aqui, né? Bashar al-Assad, certo? Aqui em verde tu tem as regiões dominadas pelo Estado Islâmico, que a gente vai ver que se reduziram no território sírio. Aqui em laranja, os grupos rebeldes, e aí essa regiãozinha aqui que tu tá vendo, ó, laranja aqui, beleza? Onde tu vai ter forte presença de rebeldes. E tem essa região que eu coloquei, tracejada, entre amarelo e laranja, que é exatamente a região que nós conhecemos como Ghouta Oriental, que é palco dos atuais conflitos mais intensos, né, na Síria. Cara, Ghouta Oriental é uma região próxima, junto praticamente
É uma região, não é uma cidade, é uma região. Próxima a Damasco, tem várias regiões ali. Depois você vai entender um pouquinho melhor o que eu estou dizendo. E aqui na parte norte do país, esse aqui em rosa, nós temos um território dominado pelos curdos. Beleza? Vale ressaltar o seguinte, Bashar al-Assad, presidente da Síria desde 2000. Cara, ele assumiu quando o pai dele morreu, Hafiz al-Assad, pai do Bashar al-Assad, assumiu a presidência da Síria em 71, após uma guerra lá com Israel, né? Aí em 2000, o Hafiz al-Assad tem câncer, morre e tal, e o filho dele, Bashar al-Assad, assume então a presidência da Síria. E permanece até hoje, tá? Dentro disso, eu quero ver com vocês uma coisa que é o seguinte, a população síria, ela é extremamente diversificada. Nós temos aí uma parte da população, a maior parte da população síria é sunita, tá? Depois temos um grupo xiita, cristãos, os curdos que a gente falou aqui no norte do país, compõem 9% da população, e outros, cara, é uma leva, é uma diversidade muito grande de grupos dentro da Síria. No caso do Bashar al-Assad, fica aqui a lembrança, o Bashar al-Assad é xiita, guarda essa informação, ela vai ser importante daqui a pouquinho, tá? Certito? Então aqui mais ou menos um panorama de localização, principais grupos que vão dominar as suas áreas de controle na Síria e a presença desse carinha aqui comandando com uma certa autoridade, com uma certa mão de ferro, né? Talvez herança do pai aí do Hafiz, até os dias de hoje, o território sírio. Bom, como é que começaram esses conflitos na Síria? A ideia, olha aí, ó, é o seguinte, esses conflitos na Síria, eles vão ter uma forte influência, tá, dos movimentos da Primavera Árabe. Vamos pegar aqui nossa canetinha verde, movimentos da Primavera Árabe. Lembra a Primavera Árabe? Primavera Árabe. Uma série de manifestações que nós tivemos em praticamente todo o norte da África e Oriente Médio, onde a população ia às ruas buscando uma maior democracia, a queda de regimes autoritários. Cara, e isso também vai começar lá na Tunísia, vai aparecer na Líbia, Egito e tal, e vai acabar se refletindo ou influenciando também na Síria. E aí tu vai ter manifestações contra o Assad, certo? Cara, essas manifestações acabam, essa influência da Primavera Árabe acaba influenciando diretamente o que tu tem na Síria. Uma série de grupos ali vão às ruas, tal, vão começar a pedir a renúncia do Bashar al-Assad, ocorreram manifestações pró-Assad, contra ele, mas o fato é o seguinte, o Assad vai promover uma forte retaliação a essas manifestações. Aqui o que acontece? Tem um detalhezinho importante. O Bashar al-Assad alegava que muitos que estavam realizando as manifestações contra ele tinham sido pagos por países estrangeiros. Diz ele, Arábia Saudita, Estados Unidos. Por quê? Cara, o governo do Bashar al-Assad tem uma aproximação muito grande com outro país de regime xiita dentro do Oriente Médio, que é o Irã. A Arábia Saudita e outros países onde o governo é sunita se opõem então a esse poder iraniano e sírio, já que os xiitas estão no poder, né? Então o Bashar al-Assad dizia o seguinte, não, cara, esses manifestantes aí estão sendo pagos, estão sendo empurrados ou comandados por potências externas, né? Como a Arábia Saudita, até mesmo os Estados Unidos e por aí vai. Cara, dessa retaliação, tu acirra os ânimos dentro da Síria, começa um conflito muito mais intenso e disso vão surgir, diferentes grupos rebeldes. E aqui tem uma questão, um troço, olha eu, bem tosco, um troço. Tem uma questão muito importante dentro da questão síria, que é a formação de diferentes grupos rebeldes. Por quê? No momento tu tem diferentes grupos rebeldes e esses grupos eles não têm, como é que eu vou dizer, uma união entre eles estão ali isolados, cada um lutando por si. Cara, tu tem uma força menos atuante contra o governo. Talvez por isso que a gente tem um conflito na Síria ao longo de 7 anos. Lembra que a Primavera Árabe ela começou em 2010 na Tunísia e na Síria ela vai aparecer em 2011.
E de 2011 para cá nós temos um conflito civil em território sírio e o Bashar al-Assad consegue se manter. Muito da permanência dele no poder hoje se dá em conta de tu ter grupos diferentes, grupos rebeldes diferentes e não associados dentro do país. Por exemplo, temos aí um grupo como, a gente pode falar, vamos falar aqui quatro exemplos de grupos rebeldes. O Exército Livre da Síria, né? Talvez um dos mais atuantes aí, formado por dissidentes do exército sírio, tá? Depois, outros dois grupos que não são tão famosos, talvez, se tu já leu alguma coisa sobre a Síria, tu já deve ter ouvido falar desse aqui. Temos aí, me perdoem, mas o meu árabe também enferrujado, Jaish al-Islam. Deixa eu colocar aqui, Jaish al-Islam. E um outro também não muito famoso. Ai, meu Deus do céu, tem que praticar meu árabe. Pera aí. Faylaq al-Haman. Aí, desculpa aí o pessoal que manja de árabe, mas não é uma língua que eu tenho muito domínio, se vocês perceberam, tá? Então temos aqui, ó, Faylaq al-Haman, Jaish al-Islam. Cara, esses dois grupos, eles não são muito famosos, mas eles começaram a aparecer mais recentemente por conta da forte presença que ambos têm exatamente na região de Ghouta Oriental. Tá? Então, claro, tem outros grupos ainda que a gente não colocou aqui, mas esses aqui são os mais atuantes dentro dessa região que a gente está vendo agora no início de 2018, sendo bombardeada intensamente pelo governo sírio. Cara, e tem um outro grupo que eu não posso deixar de falar, que é o Estado Islâmico, que também vai aparecer nesse embalo. Tá aqui, ó, Estado Islâmico, tá? Ou como Daesh, ou como vocês preferirem chamar. O Estado Islâmico, ele vem de um grupo rebelde chamado na Síria de Al-Nusra, que era muito parecido, né, com que tinha influência da Al-Qaeda lá do Iraque, do Afeganistão, né, do Osama Bin Laden e tal. A Al-Nusra se transforma no Estado Islâmico, certo? E passa a ter uma forte atuação tanto na Síria quanto no Iraque. Tu tá ligado disso. Porém, um detalhe importante, recentemente houve um enfraquecimento, olha aqui, fazer um detalhezinho aqui, ó, né? Houve um enfraquecimento do poder do Estado Islâmico, em função de uma forte ação de agentes internacionais, como, por exemplo, a Rússia, os Estados Unidos, e aí, no governo Trump, tu vai ter uma forte coalizão para destruir esse grupo, tanto no Iraque quanto na Síria, e ele acaba se enfraquecendo. Ô meu, detalhe... te dá a barbadinha. Tem outra aula aqui do Me Salva, aqui no YouTube mesmo, chamado Terrorismo. Né? Digita lá, Me Salva Terrorismo, e tu vai ter todo um aparato ali, uma aula muito massa que a gente fez sobre terrorismo, e aí tu vai entender por que o Estado Islâmico acabou perdendo força. Vai lá, tá? Bom, voltando à questão aqui, fato é, por toda uma ação conjunta contra o Estado Islâmico, ele acabou perdendo força, perde território tanto no Iraque quanto na Síria. Hoje, por exemplo, o Estado Islâmico controla apenas 3% do território sírio. Já controlou muito mais, tá? Mas perdeu força. E aí que vem uma questão fundamental para entender o que está acontecendo aqui em Ghouta Oriental, tá? Vamos lá, então. Seguinte. Opa! Pera aí. Vai, olha pra cá. Ô meu, tu não estuda com Me Salva ainda? Tá perdendo aquela chance. Por quê? Se tu aproveitar o desconto especial da aula de hoje, tá? Usando o cupom Chuchu Me Salva no Enem, querido. Não, só Chuchu Me Salva no Enem. Tu vai ter 20% de desconto. 20% de desconto no extensivo completo anual. E não é só isso. Também pode escolher 20% de desconto no extensivo médio anual. Para aquele aluno que quer fazer medicina e quer um dos cursos mais concorridos da universidade. Ok? Chuchuzão, aproveita lá. Te inscreve aí no Me Salva. Certo? 20% de desconto usando... Ó, pra aula de hoje, Chuchu Me Salva no Enem. Fechou? Aham, garoto, bora lá. Voltando à vaca fria, tá aqui, Ghouta Oriental. Qual é o detalhe? Deixa eu tirar as coisas aqui de baixo, pra não me atrapalhar. Aê, Ghouta Oriental.
tá? Qual é o detalhezinho aqui importante que eu quero que vocês se liguem? Ghouta Oriental, ó, capital da Síria, Damasco. Essa região, vou colocar aqui em laranja. Opa. É a região de Ghouta Oriental, tá? Então tu percebe ali que é uma região que tem algumas cidades, eu coloquei duas que são as mais importantes, Doma e Zamalka, tá? E o que vai acontecer? Ghouta Oriental, ela vai ter, detalhezinho, essa parte aqui em laranja, ó, possui controle rebelde. Aqui, ao sul de Damasco, tem uma outra região que também tem forte atuação de rebeldes, por isso que eu coloquei em laranja. Mas a região de Ghouta Oriental é essa aqui, tá? E o que acontece? Dentro dessa região, tu começou a ter, até então, alguns grupos rebeldes, como nós falamos antes, né? Aqueles dois que a gente mencionou que não são tão famosos, Failaq al-Rahman e o Jais al-Islam, né? Começa a ter forte atuação aqui, também em outras áreas da Síria, mas forte atuação nessa região vizinha a Damasco. O que acontece? Cara, no momento que a gente percebe que o Estado Islâmico perdeu força, né, em função de toda uma coalizão, o que acontece? Se o Estado Islâmico perde força, que era o grande inimigo do Oriente Médio, né, do Bashar al-Assad, o al-Assad mais seus aliados, e quando eu falo aliados, eu falo aliados internacionais, como por exemplo, e presta atenção no que eu vou te falar agora, como por exemplo aqui, ó, Rússia e Irã, tá? Lembra, Irã de governo xiita. A Rússia também forte aliada do Assad, era aliada do pai do Bashar al-Assad lá na Guerra Fria, tá? O que acontece? Esses aliados, eles começam, o Assad e os aliados começam no momento que houve um enfraquecimento do Estado Islâmico. Cara, vamos aproveitar esse embalo e vamos pegar toda a oposição. E aí tu vai ter uma ofensiva muito intensa contra os rebeldes. Cara, se o Estado Islâmico está quase derrotado, agora o Assad, para fortalecer o seu controle, começa a pegar os rebeldes. E principalmente aonde? Nas regiões junto a Damasco, que é onde está concentrado o poder central da Síria. Então tu vai ter bombardeios extremamente intensos no território, que se tu acompanhou o noticiário, tu percebeu o resultado. Cidades, Doma, Zamalka, cara, completamente destruídas, a ruínas e é só ruína, né? Além disso, olha só, tu vai ter então bombardeios, tá? E alguns colocam aí também o uso de armas químicas por parte do governo sírio. Cara, não seria a primeira vez. A gente teve já em 2013 e 2017, né, casos de uso de armas químicas contra rebeldes, que atingiu principalmente a população. Cara, população, crianças, idosos, mulheres, homens, que vão acabar pagando o pato, né? O governo nega, o governo do Bashar al-Assad sempre nega, coloca que são os rebeldes que usam para incriminar o governo, diante da opinião internacional, né? Mas acredita-se, não se tem uma confirmação ainda, mas que houve de novo, agora em 2018, em Ghouta Oriental, o uso de armas químicas. Cara, fato é o seguinte: a gente tem como resultado desses bombardeios aqui, principalmente, mais de 700 mil civis mortos. Cara, 700 mil civis mortos. Só para tu ter uma ideia, 12% das crianças com menos de 5 anos na região de Ghouta Oriental estão subnutridas, né? A maior parte da população está morando em abrigos subterrâneos. Cara, é uma situação extremamente caótica. E aí e é pior ainda, nós tivemos, né, uma restrição à entrada de ajuda humanitária. Existem os chamados corredores humanitários, que são caminhos abertos entre as áreas em conflito, em que é permitida a entrada de ajuda humanitária, caminhões da ONU com alimento, remédio, enfim, água, né? E o governo começou a restringir essa ajuda humanitária. Pior ainda, né? A ONU, houve uma resolução da ONU que primava por pausas humanitárias, ou seja, 5 horas por dia deveria ocorrer um cessar-fogo, para dar tempo então da população se abrigar, chegar ajuda humanitária. 5 horas por dia. Cara, descumprimento das pausas humanitárias,
restrição à entrada de ajuda humanitária e o que se percebe? Uma população sofrendo intensamente, ok? Bom, aqui tem um detalhe. Essa ideia de bombardeios intensos, restrição à ajuda humanitária, não é a primeira vez que acontece. A gente tem uma região na Rússia chamada Chechênia. A capital da Chechênia é uma cidade chamada Grozny. Grozny possuía grupos rebeldes que queriam a independência da Chechênia em relação à Rússia. E o que acontece? Durante boa parte do governo Vladimir Putin, lá no início, quando ele assumiu, cara, lá em 2000, olha só o tempo que o Putin está no poder, né? Ele saiu, teve um tempo que ele não foi presidente da Rússia, mas ficou como primeiro-ministro, né? Mas de 2000 a 2018, e talvez seja eleito novamente, né? Então, Grozny, nesse período, cara, foi bombardeada intensamente com qual intuito? O mesmo que está acontecendo em Ghouta Oriental. Forçar a população a entregar os rebeldes para dizer o seguinte, entrega os rebeldes, se você entregar os rebeldes, a gente para. E aí, cara, só que aí a população paga o pato, meu. Cara, extremamente complicada a situação da Síria. E aí a gente vai para a parte final da nossa aula. Quais são os rumos desse conflito? Cara, visivelmente, se a gente tem um enfraquecimento do Estado Islâmico, os grupos rebeldes estão perdendo espaço diante da força das ações do governo Bashar al-Assad. O que a gente tem? Uma consolidação do poder do presidente. E sim, essa consolidação apenas vai intensificar um governo ditatorial. Certo? Outra coisa importante aqui que eu quero que vocês entendam, se liguem no que diz respeito à Síria. A gente vai ter uma consolidação, um reflexo disso não só localmente, né, na Síria, mas também nós temos aí uma consolidação da Rússia no Oriente Médio. Como assim da Rússia no Oriente Médio? No momento que vocês têm um principal, deixa eu colocar aqui, Oriente, no momento que vocês têm o principal, que você tem o principal aliado da Rússia no Oriente Médio se mantendo no poder, consolidando o seu poder, cara, a Rússia ganha pontos no cenário internacional, né? No momento que os Estados Unidos está começando a perder esse espaço, a Rússia começa a se mostrar, ok? Fora isso, no momento que vocês têm a Rússia ganhando espaço no Oriente Médio, ela acaba fortalecendo um outro aliado, tanto russo quanto sírio, que a gente falou já, né? Cujo governo tem o mesmo viés religioso que o governo da Síria, lembra? Exatamente, tu acaba tendo um fortalecimento do Irã. Cara, e aí o Irã se torna um pilar, um centro de poder, um centro geopolítico dentro do Oriente Médio. Deixa eu fazer aqui, eu quero pegar uma cor diferente aqui e tô me enrolando. Cara, o Irã começa a se fortalecer. Em detrimento do fortalecimento do Irã, perde poder quem? Um inimigo local da Síria e do Irã, que é a Arábia Saudita. Então tem toda uma estrutura geopolítica por trás desse fortalecimento do Assad, da Rússia e do Irã, e enfraquecimento da Arábia Saudita. Outra coisa importante que eu quero que tu te ligue é que esse conflito ele vem tomando um caráter regional, não só nacional. Como assim regional? Da seguinte maneira, no momento que tu tem esse conflito dentro da Síria tendo influência externa, ou de apoio ao governo, ou de apoio a rebeldes, como os Estados Unidos apoiou grupos rebeldes ali, o Exército Livre da Síria era apoiado, armado e financiado pelos Estados Unidos, no governo Obama, né? Ou pela Turquia, ou pela Arábia Saudita, o que acontece? Tu começa a despontar alguns conflitos dentro do território sírio, que tem um caráter regional. Como, por exemplo, tu tem um conflito entre forças iranianas, olha só, iranianas e forças israelenses dentro da região da Síria. Vou pegar de novo o mapa aqui, Cara, principalmente aonde? No sudoeste do país. Nessa região aqui, Tem presença de forças iranianas, lembra que são aliados do presidente al-Assad, beleza? E o que acontece? Eles começam a entrar em conflito com forças israelenses, aqui nessa região. Tem um território que eu quero que tu te ligue, que é essa areazinha aqui, pontilhada em vermelho. Essa região são as colinas de Golã. Elas foram conquistadas, Israel, elas pertenciam à Síria e foram conquistadas por Israel, lá na década de 70.
Tá? Então, essa região ainda é desejo de retomada dos sírios, porque aqui tu tem nascentes de rios que vão abastecer o território sírio, ok? Então, essa região tracejada aqui, ela é um palco de disputa entre Síria e Israel. E aí os israelenses vêm no embalo e começam a combater, perdão, os iranianos vêm no embalo e começam a combater os israelenses nessa região. Outra questão aqui, muito importante, deixa o mapa que ele vai ser útil, é a questão do combate entre turcos e aliados rebeldes sírios. Olha só, Turquia, exército turco mais rebeldes sírios, alguns aliados, contra a população curda. Deixa eu fazer um X aqui mais saliente, tá? Contra a população curda. Aonde? Aqui é na região norte do país. Exatamente, tu tem aqui a Turquia e principalmente nessa área tu vai ter um conflito entre turcos apoiados, então, apoiando alguns rebeldes sírios e os curdos, porque os curdos também aparecem aqui na região da Turquia. Cara, tu percebe que, os rumos desse conflito, tu pode ter uma consolidação do poder do Assad, mas não vai ficar restrito a isso. Talvez tu tenha um prolongamento desse conflito para outras regiões, né? Ou seja, resumindo, no frigir dos ovos, não vai acabar tão cedo, tá? Cara, de boas aí, vamos lá então, Chuchu. Espero que tu tenha gostado da aula, que tu tenha te agradado. Eu sei que é um assunto meio tenso, é muita coisa, muita informação, mas, paciência, vamos lá. Tem que ler, por isso que eu tenho que te informar. Por isso tu tem que ler o jornal, Não é ficar assim coçando o saco. Perdão, desculpa, me empolguei. Vai ler um pouquinho, vai ver o noticiário, que isso vai te ajudar bastante, vai consolidar o que tu viu aqui na aula, tá? Outra coisa, lembro sempre, pessoal que já é estudante do Me Salva, toda sexta-feira, às 2 da tarde, popular 14 horas, nós temos as nossas monitorias para tirar tudo que é dúvida. Se quiserem perguntar alguma coisa das aulas aqui do Chuchu Me Salva, pergunta, a gente responde, vai no chat lá, mete a pergunta que a gente tenta te responder, tá? Outra coisa, se tu curtiu a aula, dá um joinha aí embaixo, né? Pô, faz aquela presa pro professor aqui, né? Pra diretoria aqui do Me Salva ver que eu tô trabalhando bem e dá um aumento aí pra nós. Feito! Beijo na bunda, gurizada! Me salva.